Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo. E claro, a gente não vai perder tempo. A gente já vai enviar essa live para o máximo de pessoas possíveis para a gente fazer um bate-papo hoje. Estamos na semana das âncoras. Então a gente vai continuar falando sobre as âncoras. E foi muito produtiva a live de ontem, viu? Você que não assistiu, vai lá no YouTube, vai ficar salvo aí até daqui a pouco ainda no Instagram. Você pode, depois da live, conferir, mas talvez não dê tempo. Mas você pode conferir no YouTube. Você que ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, já pode se inscrever. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Neison. Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos aqui, ó, tomando o nosso cafezinho. Vamos bater um papo falando sobre âncoras. É um assunto bem interessante. Moveu muitos comentários ontem. O pessoal relatou que fez muito sentido o que a gente falou ontem. Que às vezes precisamos desprender de algumas pessoas, né? Que atrapalham o nosso crescimento, que atrapalham a gente de voar, né? Ou de navegar em mar aberto, um mar de possibilidades que nós temos. Então, bora pra cima, porque hoje o dia só está começando. Você tem a oportunidade de fazer um dia diferente. Você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém hoje. Coloquei o tema da live de hoje como você é a resposta da oração de muitas pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas claro, a gente vai começar já com o nosso devocional. Você que está chegando aí, ó, já aperta nesse aviãozinho aqui e já manda essa live para o máximo de pessoas possíveis. Aperta nesse coraçãozinho que tem aí, faz ele subir um monte, porque daí o Instagram vai entregando também para mais pessoas. Mas, como de costume, a gente já começa o nosso New Coffee aqui com o nosso devocional. Eu faço aqui, você faz aí. Mas o importante é nós começarmos o dia na presença de Deus. O Neilson já está lá na Polônia, né? A Polônia já está com o horário avançado, né? Já amanheceu faz dias. Mas entrar na presença de Deus, não tem dia, não tem hora, não tem momento. A gente pode se conectar com Ele a qualquer momento, a qualquer instante. Bora se conectar com Deus, bora apresentar a Ele esse bate-papo aqui, para que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa fé, para que a gente possa se conectar também, né? Eu sugiro que você, se possível, feche seus olhos onde você estiver, né? Talvez você vai estar assistindo essa live pelo YouTube ao meio-dia, mas se você tiver a oportunidade, para um pouquinho, 2 minutinhos para você refletir, para você falar com Deus, para você se conectar com Ele. Talvez o seu dia tenha a oportunidade de ser um dia turbulento, né? Mas você vai quebrar isso, você vai finalizar isso, você vai apresentar o seu dia na presença de Deus, e por mais turbulento que ele seja, o Senhor vai estar no controle, Ele vai te proteger e Ele vai te dar estratégia para que você possa conduzir o seu dia da melhor maneira possível. Então eu sugiro que você feche seus olhos, respire bem fundo, porque quando você respira bem fundo, você volta, você se conecta onde você está e você tem a oportunidade de se conectar com Deus. Então respira bem fundo, pelo menos umas 3 vezes. Já vai se conectando com Deus, já vai se colocando aí na presença de Deus, vai olhando você, agradecendo Ele, vai olhando Ele aí do seu lado, te ouvindo, você sentindo a presença dEle, você sentindo o toque dEle sobre a sua vida, como um pai cuida. Ele está te cuidando, Ele está agora com você e você tem a oportunidade de falar com Ele. Não é porque eu estou aqui, não, é porque você tem livre acesso a Ele. Porque quando você se conecta com Ele, Ele para te ouvir, Ele para te receber. E é um dos momentos que Ele mais espera, que você se conecte com Ele, que você fale com Ele, que você passe momentos com Ele, que você abra o seu coração para Ele. Você tem a oportunidade agora de abrir o coração para Deus e dizer: Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor está comigo, o Senhor é o meu refúgio, a minha rocha, a minha fortaleza. Muitas vezes me encontro desesperado, muitas vezes me encontro sozinho, muitas vezes me encontro desanimado, muitas vezes não vejo saída, não vejo esperança, mas o Senhor sempre tem colocado pessoas ao meu lado, pessoas para me fortalecer, pessoas para me trazer uma palavra direcionada pelo Senhor. O Senhor tem dado sinais,
O Senhor tem feito maravilhas, tem feito milagres. E se eu estou hoje aqui é porque o Senhor permitiu que mais um dia eu tivesse essa oportunidade. Eu não sei de onde você está ouvindo essa live, mas eu quero dizer que Deus está com você. Deus está aí do seu lado, pronto para ouvir o seu desabafo, pronto para ouvir o seu coração sendo aberto. E é isso que você precisa fazer agora. É agradecer a Ele por tudo, tudo mesmo, por mais que esteja difícil, por mais que você esteja passando por um problema, por uma dificuldade. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque a providência já está a caminho. Seu dia pode ser turbulento, mas Deus está no controle. Deus está te protegendo e está te dando experiência para novas batalhas, mas também para conquistas, para despojos, para vitórias, porque tem muitas coisas para acontecer na sua vida. E agora vai vendo o Senhor tirando algumas âncoras da sua vida, porque é sobre isso que nós estamos falando essa semana, sobre âncora. O Senhor tirando algumas âncoras, algumas coisas que te prendem no passado, algumas coisas que te amarram, algumas coisas que não deixam você ser produtivo, algumas coisas que não deixam você romper, algumas coisas que não deixam você ser uma pessoa melhor. Agora imagina o Senhor limpando essas coisas, você podendo avançar, você podendo crescer, você podendo ver as coisas que você sempre imaginou, você sempre sonhou. Ele não é o gênio da lâmpada que vai te dar apenas 3 pedidos. Não, Ele quer uma vida inteira para você. Ele quer a salvação, Ele quer o milagre, Ele quer o melhor para você. Mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você quer esse milagre? Você quer o melhor de Deus? Acessa Ele, fala com Ele. Ele tem muitas coisas para você. E por isso nós agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade, por esta oração, por esse momento onde nós podemos falar com o Senhor, onde nós podemos entregar a nossa vida diante de Ti. Eu entrego esse bate-papo, essa conversa, essa aula aqui diante da Tua presença. Conduza. Dai-nos sabedoria, inteligência e discernimento da Tua palavra para que possamos falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Emily, bom dia, Andréa. Bom dia, Jéssica. Alexandre, Nelson, bom dia, bom dia. Pessoal, não esquece de compartilhar essa live com mais pessoas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Aliás, o tema da live, né? Você é a resposta da oração de muitas pessoas. A gente está falando sobre âncoras e a gente vai falar sobre alguns pontos hoje que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Assim como a live de ontem falou com muitas pessoas, eu recebi alguns feedbacks aí de pessoas falando sobre isso, mas eu quero dizer antes de tudo que o dia é seu. O Senhor te presenteou com esse dia para que você possa aproveitar da melhor maneira possível, para que você possa ser produtivo e para que você possa desfrutar daquilo que Ele tem te dado. Então, o que você vai fazer com o seu dia? Bora bater um papo aqui para saber. Quero saber se você está tomando seu cafezinho aí. Manda um emoji do cafezinho aí. Quero saber se você está tomando um café comigo. Coloca um emoji do cafezinho, não esquece de comentar aí. A gente vai falar sobre âncoras, né? Que a gente começou a falar ontem, um assunto bem interessante. Um bate-papo bem importante, umas coisas que a gente precisa entender. E várias pessoas falaram ontem que realmente faz sentido, que elas entenderam que algumas pessoas não podem mais fazer parte da vida delas. E eu não estou aqui falando para você abrir mão das pessoas, não estou falando aqui para você cortar a amizade, você parar de falar com as pessoas, nada disso. Estou falando para você entender quais são as âncoras que te prendem, o que está atrapalhando você de crescer, o que está atrapalhando você de viver a próxima fase, o próximo nível, ou acessar o melhor de Deus sobre a sua vida. O que está te prendendo, o que está te segurando? Muitas vezes pode ser você, como a gente falou ontem, muitas vezes podem ser pessoas e muitas vezes pode ser a falta de comprometimento. O Neis falou que lá na Polônia já é almoço, o Alexandre já está tomando um café mexicano ali. Bom dia, Mai. Sejam bem-vindos para esse bate-papo, né? A gente está falando aqui sobre a semana das âncoras, né? Então algumas coisas ficam prendendo a gente, algumas coisas ficam segurando a gente e deixam você
sem ter essa possibilidade de navegar em um mar de possibilidades. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre foco negativo. É uma das coisas que a gente vai falar hoje. Muitas vezes você, a âncora que atrapalha você, a âncora que segura você, é o foco negativo. Muitas vezes você está preso, ancorado em um foco negativo, em algo que não vai ajudar você, em algo que não te traz um crescimento, né? Ou você está dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou tão pequenininho, eu não sou merecedor de coisas maiores, eu não sou merecedor de coisas melhores, eu sou o menor de todos, eu não tenho conhecimento, eu não sou capaz. Eu coloquei aqui o tema dessa live como você é a resposta da oração de muitas pessoas. Você tem a oportunidade todos os dias de fazer uma vida diferente, você tem a oportunidade todos os dias de ser uma pessoa diferente e de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você que ainda não parou para pensar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Como que você vai fazer para acrescentar algo na vida dessas pessoas? Decida que todas as pessoas que passarem pela sua vida, elas precisam ter a oportunidade de ter a vida delas transformada. Você pode fazer pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes, às vezes até um bom dia, às vezes até um sorriso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Talvez você está tão focado no seu problema, talvez você está tão focado nas suas dificuldades, talvez você está tão focado no seu, no eu, no que eu vou fazer, no que eu preciso ser, que você esquece as pessoas à sua volta. Você esquece de se comunicar com as pessoas. Talvez o seu foco está sendo um foco que não está te levando a um crescimento. Talvez o seu foco está sendo um foco negativo. Talvez o seu foco está sendo um foco errado. E aí você precisa parar e rever alguns conceitos, dar um stop aí nas coisas que você está fazendo e tentar reorganizar as coisas para você. Mas o que você precisa entender é que tudo que você faz precisa envolver outras pessoas. Você precisa ser a transformação que você quer na vida das outras pessoas. Muitas vezes você reclama que as pessoas não mudam, que as pessoas não fazem isso, não fazem aquilo, mas às vezes quem precisa mudar é você. Às vezes quem precisa tomar alguma atitude, quem precisa romper aquele ciclo, é você mesmo. Talvez é você que precisa tomar uma atitude hoje para decidir qual vai ser o seu futuro e qual vai ser o futuro das pessoas que estão também à sua volta. Aquelas pessoas que não querem caminhar com você, aquelas pessoas que não entendem o que você está fazendo, deixa elas de lado. Não dá ibope, não dá importância para elas naquele momento ali, porque você tem que estar focado naquilo que você pretende para você. É você. O foco é você. Quando você foca em você, você tem a oportunidade de transbordar isso na vida de outras pessoas. Então a gente precisa entender que o nosso foco não pode ser um foco negativo. Você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida. Você precisa decidir crescer. Você precisa decidir fazer diferente. Eu falo sempre para as pessoas aqui que fazer as mesmas coisas todos os dias traz os mesmos resultados todos os dias. Mas fazer coisas diferentes vai trazer resultados diferentes para você. Talvez a sua vida está naquele ciclo, né? Que você acorda cedo e você fala assim, meu Deus, eu não quero ir trabalhar hoje. Eu já fiz isso várias vezes. Mas eu garanto para você que eu não acordo nesses últimos dias aqui falando assim, meu Deus, eu não quero fazer a live. Não, eu quero vir para cá, eu quero falar com vocês, eu quero passar aquilo que está acontecendo na minha vida, eu quero passar o conhecimento que eu estou tendo, eu quero transbordar aquilo que Deus está colocando na minha vida. Então eu decidi, isso me motivou, isso fez com que eu acordasse com um novo significado todos os dias. Então talvez o que está acontecendo na sua vida é porque você ainda não ressignificou e você está com focos negativos. E esses focos negativos podem ser âncoras que estão atrapalhando você, porque você não viu o potencial que você tem, você não conseguiu olhar o futuro e você não sabe onde você pode chegar. E aí você acha que você é limitado, você acha que você é incapaz, você acha que você não pode, você acha que você não pode ser produtivo, você não pode ser uma pessoa melhor, você não pode fazer a diferença na vida de alguém, porque você está com foco negativo. E esse foco negativo é uma âncora que está travando você de ser quem você deveria ser, ou de viver o seu propósito. Então,
tá na hora de eliminar o foco negativo. Não tô aqui falando para você que tudo vai ser bom, que tudo vai ser mil maravilha, que tudo vai acontecer e tal, tal, não. São decisões e construções. Decisões e construção. Você precisa construir todos os dias o seu futuro. Todos os dias você tem a oportunidade de construir algo a mais na sua vida. Todos os dias, como eu falo aqui, todos os dias você tem a oportunidade de crescer 1%. O nosso foco aqui é fazer você sair do lugar, é fazer você crescer, fazer você desenvolver, mas você precisa entender que você precisa se livrar de algumas coisas na sua vida para que você possa romper. A gente falou um pouco ontem sobre âncora, que âncora mantém o navio no lugar, o barco no lugar, e pode bater a tempestade, ele vai até um lado ou outro, mas ele não consegue sair dali porque ele está ancorado. Isso é um sistema de defesa para que ele possa manter-se no lugar. Talvez você está ancorado num lugar aí, nada está acontecendo, você tem um mar de possibilidades à sua frente, mas você não consegue navegar. Sabe por quê? Porque você não recolheu ou você não cortou algumas âncoras na sua vida. E essas âncoras não são âncoras boas, porque você poderia estar vivendo um próximo nível e você está ali parado numa zona de conforto e onde nada acontece na sua vida. E aí a sua vida fica uma vida chata, uma vida improdutiva. Você acha que você não é capaz de realizar as coisas. Você acha que você não é capaz de vir aqui fazer uma live, se comunicar com as pessoas. Você acha que você não é capaz muitas vezes de escrever um livro, até abrir uma caixinha de perguntas aí. E dentre as perguntas eu achei interessante, né? Que falaram, com certeza não é fácil decidir escrever um livro. E eu respondi lá, vocês podem olhar nos meus stories depois, que eu não decidi, eu não escolhi escrever um livro. Eu não foi assim uma decisão, eu vi que era necessário, precisava ser feito, e eu fiz o que precisava ser feito. Diante de uma resposta, de uma pergunta dentro de uma oração que eu fiz. Porque assim como a gente faz perguntas para Deus, muitas vezes Deus faz algumas perguntas para a gente que a gente não tem respostas. E quando eu decidi escrever o meu livro foi justamente isso. Eu estava cobrando de Deus coisas grandes que Ele tinha prometido para mim, mas eu não tinha entendido que não era Deus que ia fazer coisas grandes na minha vida. Era eu que precisava provocar coisas grandes. Eu não estava fazendo nada de grande. E quando eu fiz esse questionamento para Deus, o questionamento que Deus fez para mim é: o que é que você está fazendo de grande? E eu não tive resposta. Eu falo isso para todo mundo. Eu não tive resposta, eu fiquei 2 dias calado, eu fiquei 2 dias envergonhado porque eu não estava fazendo nada de grande. Então eu não teria resultados grandes, porque eu estava fazendo coisas pequenas. Quando você faz coisas pequenas, você tem resultados pequenos. Quando você faz coisas grandes, você tem grandes resultados na sua vida. Mas aí, qual que é o foco? Será que o seu foco é negativo? Será que você olha e fala assim: mas eu não sou grande, mas eu não sou ninguém, mas eu não sou nada, mas eu sou um coitadinho, mas eu não sei o quê. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer levantar para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Talvez você não seja uma pessoa que esteja com uma live aqui com milhares de pessoas. Talvez você não seja uma pessoa que vai impactar uma geração inteira, mas você vai poder fazer a diferença na vida de alguém, sim. Você tem a oportunidade todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Sabe o porteiro que você passa que muitas vezes você não cumprimenta? Talvez um bom dia pode fazer uma diferença. Talvez ajudar alguém num sinal, alguém que está precisando, alguém que está necessitando, o seu vizinho, alguém da sua casa mesmo. Parar para ouvir as pessoas. Muitas vezes você não quer emprestar o seu ouvido, você quer só falar. Empresta o seu ouvido para ouvir, às vezes, o que as pessoas estão passando e tenta dar uma luz para ela, tenta dar um direcionamento, tenta compartilhar as suas experiências, compartilha o seu testemunho, os problemas que você passa. As coisas que acontecem na sua vida, você vai ver que as pessoas vão olhar e vão falar assim: não, realmente, eu tenho a oportunidade de mudar. Mas você precisa decidir. Você precisa decidir. O foco negativo atrapalha o seu crescimento. O foco negativo atrapalha o seu crescimento. Coloca aqui nos comentários. Aperta esse coraçãozinho aí, eu quero ver esse coraçãozinho subir para eu saber que você está entendendo. Para eu saber que está fazendo sentido para você. Porque a gente está aqui batendo papo, tomando café, mas você precisa interagir comigo aí para eu saber que vocês estão entendendo o que está se passando aqui nessa live, se está fazendo sentido para vocês esse conteúdo ou não. Tá chegando aí o Bruno Leal, Bia Louveira, Bimove Digital, Diego Antunes. O Diego até falou que travou ali, mas eu creio que já restabeleceu, porque aqui não travou não. Coloca aí nos comentários
Só para eu saber se você está entendendo, se você está comigo nessa live. Ó, coraçãozinho está subindo. Você pode ser a resposta da oração de muitas pessoas. Você não entendeu ainda. Você não entendeu o que significa isso. Você pode ser a resposta da oração de muitas pessoas. Tem alguém orando por uma resposta e você pode ser essa resposta. Você precisa eliminar os focos negativos que pode ser uma âncora na sua vida. Você precisa eliminar fofocas. É outro ponto que eu queria falar, que acabam sendo âncoras na vida das pessoas. Ontem eu falei assim que pessoas comuns falam de pessoas, pessoas inteligentes falam de negócios, pessoas de Deus falam de propósitos. Quem é você? Quais desses 3 tipos de pessoas é você? Você é a pessoa que fala de pessoa? Você é a pessoa que fala de negócios? Você é a pessoa que fala de propósitos? Quando as pessoas se conectam a você, o que elas escutam? Elas escutam fofocas? Elas escutam mentiras? Elas escutam você reclamando do governo? Elas escutam você reclamando do seu trabalho? Elas escutam você reclamando da situação? Você reclamando que você não tem oportunidade? O que as pessoas escutam de você? O Bruno falou que está Eliamari em Irati acompanhando. Legal. Obrigado aí. Quem é você? Quando as pessoas se conectam a você, qual é a resposta que elas têm? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você pode controlar a sua língua? Você já parou para pensar que você pode controlar as suas reclamações, as suas fofocas, as suas mentiras, o seu comportamento? É modelado, é melhorado, é estruturado. Você pode fazer isso. Você, mais ninguém, você pode fazer isso. Você já parou para pensar que são âncoras, que a fofoca, que a mentira, que a reclamação acabam sendo âncoras e atrapalham você de viver a próxima fase, de viver o próximo nível, como a gente tem falado aqui? Você já parou para pensar que tem coisas que às vezes precisam ser eliminadas da nossa vida, e não são só pessoas, mas são comportamentos, são atitudes que nós temos? Eu falei ontem e várias pessoas falaram para mim, realmente, eu entendi que eu precisava, que Deus tirou algumas pessoas da minha vida e eu estava correndo atrás, mas essas pessoas não podem mais fazer parte do meu ciclo de amizade, ou pelo menos naquele momento elas não podem fazer parte da minha vida porque são pessoas negativas, são pessoas tóxicas, são pessoas que sugam a minha energia. Tem pessoas que estão à sua volta que não contribuem nada para o seu crescimento, pelo contrário, sugam as suas energias e você não percebeu ainda porque você tem um carinho muito grande. Não estou dizendo para você deixar de ter um carinho, de deixar de ter uma amizade, de deixar de falar com essas pessoas, mas presta atenção no que você está compartilhando com elas. Se são pessoas que não vão te ajudar, que não vão acrescentar em nada, que não vão ser a resposta da sua oração, deixa essa pessoa de lado e procura uma pessoa que pode ser a resposta da sua oração e que pode conectar você com a próxima fase, com o próximo nível. É importante você saber para onde você vai, para onde você quer navegar. Como eu disse, você está ancorado, tem um mar de possibilidades para você, mas você vai para onde? Qual é o teu plano de navegação? Qual é o teu plano de voo? Qual é o teu plano de crescimento? Diz aí. Talvez você está orando por uma orientação, por uma resposta, e talvez essa live é a resposta que você estava precisando. Talvez você não percebeu que essa mensagem está provocando uma transformação em você, provocando uma mudança, mexendo com você, conflitando com você, porque você está fazendo coisas que está sendo falado aqui, que estão ancorando você, que está atrapalhando você de crescer, de ser uma pessoa melhor. E você não percebeu isso. Quando que você vai decidir? Quando que você vai tomar uma decisão na sua vida e realmente ser a resposta da oração de muitas pessoas? Já parou para pensar? Tem coisas que atrapalham o nosso crescimento. Tem coisas que não podem fazer mais parte da nossa vida pelo caminho que a gente está percorrendo. Você tem que parar de ficar parando em qualquer lugar. Você está numa corrida. Você está correndo contra o tempo. Os dias estão passando. Você está envelhecendo.
Daqui a pouco, você tem mais passado do que futuro, você tem mais história do que sonhos. E aí, o que você vai poder contar do seu passado? O que você vai poder contar nessas histórias? Quantas pessoas você ajudou no meio do caminho? Quantas pessoas você parou para prestar uma solidariedade? Será que você ficou ancorado ali? Você ficou ali no mesmo lugar, ó, o tempo todo? A maré subia e descia, você estava ali o mesmo momento, o mesmo instante. Será que a sua vida foi feita para isso? Será que esse é o significado da sua vida? Só você ficar ali nas mesmas coisas que você tem? E o melhor de Deus para você? Como que você explica viver o melhor de Deus? Talvez você está numa situação muito boa. Mas e aí? Como que você está transbordando na vida de outras pessoas? Aí você pode estar falando assim, mas eu dou uma cesta básica. Será que isso é o suficiente? Será que você só entregar o alimento para as pessoas é o suficiente? Você está ensinando ela a produzir o próprio alimento? Você está ajudando ela com o conhecimento que você tem? Você está investindo nela? Você está investindo tempo? Pode ser âncoras. A falta de foco pode ser âncora. Defender verdades absolutas pode ser âncora. Quando você não está disposto a aprender, quando você não está disposto a ensinar, quando você não está disposto a outros pontos de vista, pode ser âncoras. Pode atrapalhar você, pode fechar você, pode limitar você nas coisas que você faz. E é interessante. Tem muitas coisas que a gente não percebe, mas acabam atrapalhando o nosso processo de crescimento, acabam atrapalhando o nosso processo de comunhão com Deus, acabam atrapalhando a nossa vida espiritual, acabam atrapalhando a nossa vida familiar, acabam atrapalhando a nossa vida financeira, acabam atrapalhando a nossa vida sentimental. Tem muitas coisas, muitos processos, muitas âncoras negativas que não podem fazer parte da nossa vida mais. Você precisa acordar e falar assim, não quero mais, eu vou recolher essa âncora, eu vou tirar essa âncora, eu vou cortar, eu vou navegar e eu vou para um novo cais, para um novo lugar. Eu preciso aproveitar, eu preciso desfrutar outras coisas na minha vida. Talvez é por isso que ainda as coisas não começaram a acontecer, porque você não tomou uma decisão. Sabe? E às vezes você precisa tomar essa decisão hoje. Talvez tenha alguém precisando ouvir uma mensagem de transformação, de mudança. E você está se escondendo aí. Você tem de repente o seu celular, você tem a sua internet e você tem vergonha muitas vezes de abrir uma live, de falar com as pessoas, de abrir uma caixa de perguntas. Aí você tem o teu Instagram, às vezes você tem muitos seguidores, às vezes você tem mais seguidores até do que eu. E você está se escondendo aí, você está deixando de transmitir a mensagem que queima no seu coração, de transformação, de mudança, de ser a resposta de oração de muitas pessoas. Eu entendi isso. Que a mensagem que queimava no meu coração precisava virar esse livro aqui. Você acha que foi fácil? Não foi. Você acha que achava que eu tinha conhecimento suficiente para isso? Nem imaginava que eu escreveria um livro no dia. Nem sonhava, nunca planejei. Mas eu tive que tomar uma decisão, eu tive que fazer uma escolha. A minha vida mudou totalmente da minha formação, das minhas formações, dos cursos que eu tinha. Eu tive que conhecer uma nova área, ter entendimento de outras coisas. Deus foi me capacitando nas coisas que eu me propus a fazer. Talvez você não começou ainda porque você não decidiu, você está amarrado, você está preso. E a hora que você começar a fazer, Deus vai começar a alinhar o propósito que Ele tem para você. Então você precisa entender que não existem verdades absolutas, que você precisa ter foco, que você precisa eliminar fofocas e que você precisa tirar também os focos negativos. E principalmente, parar de reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar. Todas essas coisas podem ser âncoras que estão atrapalhando você de crescer. Todas essas coisas podem ser o que você precisa se libertar hoje. Tem uma história interessante que fala assim, ó. Tinha um cara que estava tirando madeira, né, para construir a sua casa, e ele estava lá cortando as madeiras e ele estava com uma dificuldade tremenda, uma dificuldade incrível em cortar as madeiras, e ele sofrendo
para cortar uma madeira lá, e o cara, observando de longe, né, foi ajudar ele com o conhecimento e disse para ele, se você afiar a sua serra, você vai ter menos trabalho. E a resposta desse cara para ele foi, eu não tenho tempo para afiar a minha serra. E continuou sofrendo. Sabe, você tem ferramentas na sua mão que às vezes você pode usar e às vezes as pessoas estão falando para você, faça assim, e você continua lutando com aquilo que não faz sentido. Não faz sentido você ter uma serra que não é afiada. Às vezes é melhor você perder o tempo estudando, às vezes é melhor você perder o tempo, ou melhor, investir o tempo, né, em conhecimento, do que você ficar lutando sem conhecimento. Se esse cara investir o tempo dele afiando a serra, ele vai reduzir o tempo dele de trabalho. Ele vai reduzir o sofrimento dele. Então você precisa entender que algumas escolhas, para que você possa crescer, são necessárias. Algumas decisões são necessárias. Você tem um chamado especial, você tem algo especial na sua vida e você é a resposta de oração de muitas pessoas. Você tem a oportunidade de transformar a vida das pessoas, de se conectar com elas. O Alexandre falou ontem aqui na live, né? Gente cuidando de gente, você tem a oportunidade de cuidar de outras pessoas. De usar a sua experiência. Você vai ver o quanto você vai crescer quando você começar a transbordar aquilo que você está recebendo e Deus não vai reter em colocar na sua vida. Quanto mais você transborda, mais Deus te enche. Ele não vai deixar você vazio. Todo conhecimento que você tem, ele pode ser aplicado na vida de outras pessoas. E quanto mais você transborda, mais você cresce. Talvez você não cresceu ainda porque você não começou a transbordar. Porque você está sendo aquela pessoa que empresta o ouvido para as fofocas e aí, em vez de deixar sair por outro lado, você faz ela sair por aqui, ó. E aí? E aí você quebra um ciclo de crescimento. Você dá importância para a fofoca, daqui a pouco você está reclamando e você não está vendo as coisas acontecerem. Algumas coisas precisam ser cortadas da sua vida hoje. Ontem a gente falou sobre pessoas. Hoje eu estou falando para você de comportamento, de atitudes, de coisas que você precisa decidir, abrir mão. A falta de foco é uma delas. Defender verdades absolutas é outra. Você precisa estar aberto para o novo, para coisas novas, para aquilo que está dando certo. Você precisa estar aberto para novas ideias, para novas pessoas, para o seu ciclo de relacionamento. Você precisa estar aberto a novos conhecimentos. Você tem que parar de reclamar e, principalmente, tirar o foco negativo. São âncoras que estão te prendendo. A gente vai falar sobre outras coisas amanhã. Mas você precisa entender que você precisa eliminar algumas coisas para que você possa desenvolver a sua capacidade. Como eu coloquei aqui no tema da live, você é a resposta da oração de muitas pessoas. Você vai ver o quanto é gratificante você poder fazer a diferença na vida de alguém, você proporcionar uma alegria na vida de alguém, você proporcionar a esperança na vida de alguém, alguém que está precisando de uma resposta e você ser essa resposta. Você vai ver o quanto é gratificante, o quanto você vai crescer, o quanto você vai desenvolver quando você decide transformar a vida de outras pessoas. Mas para você transformar a vida de outras pessoas, você precisa ter a sua vida transformada pelo menos um pouquinho a mais do que elas. E aqui no nosso café, aqui no nosso bate-papo, você tem a oportunidade todos os dias de crescer 1%. A galera que está aqui, que a gente se comunica, que compartilham o que está acontecendo, a gente tem visto essa evolução, a gente tem visto essa mensagem chegando até várias pessoas e tendo realmente uma repercussão muito grande. Talvez você olhe aqui para o número de pessoas que estão conectadas agora, mas você não tem ideia de quantas pessoas passam por dia, porque essa live, além de ficar no Instagram, ela vai para o YouTube e ela tem a oportunidade de expandir essa mensagem para mais pessoas. Você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço para que você dê uma força lá no canal, para que a gente tenha mais força também no YouTube, para que a gente possa entregar essa mensagem de transformação, de mudança, para que a gente possa alcançar a vida de mais pessoas. Procura lá, escreve lá, Nil Antunes com 2L, e já se inscreve no canal e dá essa força. O nosso canal está crescendo todos os dias.
E esse é o nosso objetivo, né? Crescer pelo menos 1% todos os dias. Mas você, qual que é o seu objetivo? O que você pretende fazer? Será que você pretende escrever um livro? Tem pessoas que estão aí na live que já estão escrevendo livro. Será que você precisa, de repente, montar a sua empresa e transformar a vida das pessoas dando emprego para elas? Eu não sei qual que é o seu planejamento, eu não sei o que você pretende. Eu não sei qual que é o significado da sua vida, qual que é o significado que você está dando na sua vida. Mas o que eu estou dizendo é o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou enxergando. Esse processo do destravar, ele traz coisas incríveis na sua vida. Ele traz um momento, muitas vezes, que você não conhece, você passa a viver uma fase que não é familiar. E a próxima fase é assim, ela não é familiar para você. E vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Saia do lugar, decida fazer hoje, decida cortar essas âncoras, decida parar de ficar reclamando e faça você. Talvez você está colocando expectativa em outras pessoas, achando que as pessoas têm que fazer para você, mas não, é você que precisa fazer. É você que precisa decidir, é você que precisa mudar sua história, é você que precisa mudar sua realidade, é você que precisa fazer as coisas acontecerem. Deus faz o que é sobrenatural, mas o natural é você que tem que fazer. Conecte, use essas coisas, né? Decida fazer o natural e Deus vai fazer o que é sobrenatural. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o salto incrível que você vai dar em poucos dias. Mas é tudo questão de escolha. Tudo questão de você escolher. Você pode escolher ficar nessa depressão, você pode escolher ficar nessa ansiedade, você pode escolher ficar nessa solidão, você pode escolher ficar nesse desespero, você pode escolher ficar nesse mundo de reclamação. Talvez você esteja até reclamando agora da live. Ou você esteja reclamando que você vai ter que sair para trabalhar ou que vai ter que deixar a live para poder fazer outras coisas. Talvez você esteja reclamando de tantas coisas. Reclamando do calor, reclamando do sol, reclamando do frio. Talvez você esteja reclamando de tantas coisas e você tem mais motivo para agradecer do que reclamar. Começa a ressignificar essas coisas que estão acontecendo com você. Começa a dar importância para o que realmente é importante. Começa a dar importância para o que realmente faz sentido na sua vida. Não faz sentido você viver sofrendo. Deus não te chamou para viver uma vida de sofrimento, para viver uma vida de dificuldade, não. São escolhas que você tem no meio do caminho que fazem com que você passe por esses problemas, mas isso serve de amadurecimento para você, isso serve de crescimento para você, para viver a próxima fase, para viver o próximo nível. Você é a resposta da oração de muitas pessoas, você está deixando de fazer aquilo que era para você fazer. Você está deixando de ser quem era para você ser. Você está se escondendo atrás de uma identidade que não é sua. Você está se escondendo atrás de pessoas. Você está esperando as pessoas fazerem porque você não se acha capaz. Mas eu estou aqui para falar para você, olha, você é capaz sim, você é a resposta da oração de muitas pessoas. Eu não sei porquê. Eu não tinha definido nada disso. Eu não sei porquê que Deus conduziu falar sobre esse assunto. Não era o assunto principal, você ser a resposta da oração de muitas pessoas. Mas talvez não, eu tenho certeza disso, que pessoas que estão aqui na live precisavam ouvir essa resposta de Deus. Deus falando para você assim, ó, você é a resposta da oração de muitas pessoas. Para de se esconder. Para de ficar atrás do muro. Para de ficar aí atrás das suas crenças limitantes. Para de ficar atrás de sentimentos negativos. Para de ficar se escondendo atrás de uma religiosidade, muitas vezes. Para de ficar se escondendo atrás de uma placa de uma igreja. Decida ser quem você é. Decida ser aquilo que Deus chamou você para ser. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja onde for. Decida. Hoje Ele está te chamando para você ser a resposta da oração de muitas pessoas, de ter a oportunidade de transformar a vida de muitas pessoas. E talvez você não tenha ideia de quantas pessoas você vai impactar com a mensagem que você carrega aí. Não estou falando para você escrever um livro, não estou falando para você ser um influencer nas redes sociais, nada. Você tem a oportunidade de fazer as coisas do seu jeito, naquilo que você entende que você foi chamado para fazer. Mas é uma escolha. Quando eu olho algumas passagens na Bíblia e eu vejo que pessoas receberam dons, receberam talentos e algumas pessoas decidiram investir e multiplicar esse talento.
A passagem dos talentos lá fala sobre isso. E receberam quantias de talentos e teve um que decidiu multiplicar esse talento e multiplicou muito, teve outro que multiplicou mais ou menos, mas teve um que não multiplicou, porque tinha medo do que poderia ter acontecido. Só que aquele que multiplicou o dobro, recebeu ainda mais. Você está esperando o quê? Está tudo aí na sua Bíblia. Os códigos para você crescer, os códigos para você ser uma pessoa melhor, os códigos que você precisa para viver uma vida abundante, para viver uma prosperidade, para viver o melhor de Deus nessa terra. Todos os códigos estão aí na sua Bíblia, está aí disponível para você. Você só precisa acessar. A Emily falou que você é uma bênção, o André falou você é a bênção na minha vida. São pessoas que eu estou acompanhando, são pessoas que eu estou vendo aí o processo de crescimento, o processo de desenvolvimento. Vocês são resposta da oração de muitas pessoas. Nos nossos acompanhamentos a gente tem falado tantas coisas, tanto a Emily quanto a André aqui, elas já estão sendo essa resposta. Elas já estão transformando a vida de outras pessoas porque elas entenderam que apesar do que estão passando, apesar do que acontece na vida delas, apesar da família, apesar do trabalho, apesar de tantas outras coisas, a gente precisa parar e olhar para o lado que tem alguém precisando de ajuda. E você pode ajudar, sim. Quando você ajuda, você passa para a próxima fase. Quando você ajuda, você passa para o próximo nível. Quando você para ajudar alguém, você consegue se conectar com o melhor de Deus para você. E tem uma passagem que fala sobre o rei Davi. O rei Davi estava indo para um determinado lugar, para uma guerra. Chegou lá, foi dispensado ele e o seu exército. E quando ele retorna para a sua cidade foi invadida e as suas mulheres, seus filhos e tudo que eles tinham ali foi saqueado. O rei Davi chega com seu exército lá cansado e o que acontece? Há um desespero porque os homens que foram com ele não encontram mais a sua família. E a Bíblia fala que eles queriam até apedrejar Davi, porque eles ficaram tão chateados com Davi. Mas Davi, temente a Deus, e sendo a resposta da oração de muitos homens que estavam ali, Davi decide ir atrás, rastrear, ver o caminho que o pessoal tinha feito, que quem invadiu ali tinha feito. E Davi toma uma direção. E no meio do caminho, um escravo foi abandonado. E Davi estava passando por ali e esse escravo estava quase morto. E o que Davi faz? Davi para o seu momento de aflição, o seu momento de angústia, o seu momento de sofrimento. Davi para diante de um problema para ajudar uma pessoa que estava ali à beira da morte. E Davi decide alimentar, dar água. E quando aquela pessoa se recupera, ele pergunta quem aquela pessoa era. E ele diz que era um escravo. E que estava com aquelas pessoas que saquearam a cidade de Davi. E aquele cara se tornou um GPS, se tornou uma referência para Davi. Porque ele indicou o caminho correto. Muitas vezes você está preocupado com os seus problemas. Muitas vezes você está preocupado com o que você tem que fazer. E está esquecendo de parar para ajudar as pessoas no meio do caminho. E talvez essas pessoas que você vai ajudar no meio do caminho são as pessoas que vão te colocar na direção certa. Você está focado no seu problema, você está focado em resolver a sua vida, mas talvez não é isso que você precisa fazer. Antes de resolver a sua vida, você precisa ajudar outras pessoas. E quando você ajuda essas outras pessoas, muitas vezes elas te colocam no caminho certo. Aconteceu isso com Davi. Quando ele deixou de se preocupar com ele, se preocupou com outra vida, essa pessoa se tornou o GPS para aquilo que ele precisava. Então ele alcança, ele recupera todas as pessoas, recuperam todas as mulheres, os filhos, e ainda vem com os despojos. Porque ele volta com mais ainda do que eles tinham levado. Muitas pessoas vão ficar no meio do caminho, porque muitos homens estavam cansados e não conseguiram seguir com Davi até o final. Mas ele tinha um GPS, porque ele parou para ajudar alguém. Quando ele parou para ajudar alguém, deu um norte, deu a direção, deu o caminho. E o esforço foi muito menor. Então presta atenção nas pessoas que estão à sua volta. Presta atenção nas pessoas que Deus está colocando na sua vida. Tem pessoas que precisam sair para dar espaço para outras pessoas.
Tem pessoas que precisam dar espaço para outras pessoas na sua vida. Então você precisa entender quais são as âncoras, quais são as pessoas que estão sugando essa energia, mas quais são as pessoas que precisam que você invista energia para transformar a vida delas. Talvez essas pessoas que você vai investir a sua energia para transformar a vida delas vão ser o GPS que vão te levar para uma nova fase, para um novo nível. Então entenda, algumas pessoas são âncoras que precisam sair da sua vida. Você precisa se livrar de algumas coisas que estão atrapalhando o seu crescimento, que é você ter um foco negativo, pode atrapalhar você do crescimento, fofoca, falta de foco mesmo, verdades absolutas e reclamação. São âncoras que eu quero falar para você hoje, que você precisa eliminar da sua vida para que você possa começar a caminhar. Beleza? Ficamos por aqui. Amanhã, às 7h21, você tem um encontro marcado aqui para a gente tomar um café junto e ter a oportunidade de crescer mais 1%. Vocês que estão chegando agora, Rafaela, a Rafa entrou aqui, Reporte Lapsi também entrou aqui. A live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva aí, vocês podem acompanhar o que foi falado hoje, eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo. Mas ó, vocês que chegaram agora, vocês também são a resposta da oração de muitas pessoas. Tá? A gente falou sobre isso, a gente está falando sobre âncoras, né? Então eu tenho certeza que eu pude contribuir um pouquinho mais com a vida de vocês. Mas eu tenho certeza que essa mensagem foi específica para algumas pessoas, né? Emily, tenha um bom dia também. Deus abençoe a vida de vocês e bora destravar, gente. Vamos para cima, vamos para cima. Tem novidades, né? Já vou passar para vocês durante essa semana aqui algumas novidades. O lançamento, já terminei o meu livro no domingo. Já tem um lançamento marcado para o dia 15 de abril, tem uma imersão vindo por aí, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa acontecendo, tem o lançamento de algumas pessoas que eu estou mentorando aqui, a Emily já está preparando o lançamento do livro dela também, o Rafael está trabalhando com o lançamento do livro dele, tem outras pessoas que eu estou mentorando aqui que vão lançar os seus livros em outros estados aqui. Mas tem muita coisa acontecendo, tá? Então a gente vai fazer acontecer mesmo. Você que quer sair do lugar, você que quer viver o próximo nível, a próxima fase, quiser se conectar aqui, vem pro nosso New Coffee aqui, vamos tomar um café junto todos os dias, 7h21 da manhã. Se você perder, corre lá no YouTube, ao meio-dia, vai essa live pro YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, né, não esquece de compartilhar com outras pessoas, de dar o seu joinha para que esse conteúdo também chegue na vida de outras pessoas. A gente está aqui para poder fazer realmente a diferença, então acompanhe aí e vocês vão ficar ligados sobre o lançamento do próximo livro, que já tem nome, que vai se chamar Destravar Espiritual. A gente vai falar de algo mais espiritual e você vai entender por que algumas coisas não acontecem na sua vida, porque a parte espiritual não está alinhada. Então tem coisas grandes vindo por aí, tem lançamento, tem muita coisa para acontecer. Acompanhe os stories, acompanhe as postagens aí. Você vai tenho certeza que você não vai se arrepender de tantas coisas que vão acontecer. Você vai poder garantir já a sua vaga também na imersão do Destravar Espiritual, que vai acontecer dia 16 de abril, hein? São vagas limitadas, então você vai ter que correr mesmo, porque a gente vai abrir essa semana já para venda dos ingressos e eu tenho certeza que vai acabar rapidinho, então se você não correr, você vai ficar de fora. É isso aí, Alexandre. Bora ler o livro novo, né? Então, o Alexandre já leu o Destravei Agora, já está na expectativa do outro aí. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Isso aí, André. Deus abençoe. Fiquem na paz. Se vocês tiverem perguntas aí, pode mandar perguntas. Eu tenho um tempinho aqui, posso responder algumas perguntas para vocês. Mas o conteúdo de hoje era esse. Você é a resposta da oração de muitas pessoas. O que você vai fazer? O que você vai fazer agora, hein? Diante de tudo que foi falado aqui, hein? É o que eu quero saber. O que você vai fazer com tudo que você aprendeu hoje aqui? Como que você vai se comportar? Bora pra cima, gente. Hoje é terça-feira. Você tem a oportunidade de fazer a diferença. Você tem a oportunidade de ser diferente. Você tem a oportunidade de crescer hoje. Você tem a oportunidade de fazer um dia melhor. Então depende de você. Você está no controle do seu dia, né? Deus está conduzindo você, mas as decisões são suas. Deus não vai decidir nada por você, não. Ele vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a direção, mas a decisão é sua. Você escolhe. Você tem o livre arbítrio para escolher aquilo que você quer. Às vezes a gente não se prepara, por isso a gente não consegue fazer boas escolhas.
Mas bora destravar, gente. Você tem a oportunidade de destravar, você tem a oportunidade de crescer. Se você precisar de ajuda, né? Assim como eu tenho ajudado outras pessoas aqui, se você precisar de um acompanhamento individual, manda um direct aqui. Fala que você precisa sair da zona de conforto. Você precisa destravar. Se você mandar um direct aqui, eu vou te ajudar, com toda certeza. Vou arrumar um espaço aqui na minha agenda, vou marcar uma hora com você e vou ajudar você a destravar e sair do lugar, assim como está acontecendo com várias pessoas. Então, é uma decisão, né? E eu quero ser a resposta da oração de muitas pessoas. Não esquece de ir lá pro post do Instagram, tá? Tá com essa frase lá, você é a resposta da oração de muitas pessoas. Comenta lá, é importante, porque esse conteúdo ele se torna mais relevante e ele alcança outras pessoas, né? Você dá uma visibilidade grande pra gente. Então não esquece de passar no Instagram, no último post ali, você é a resposta da oração de muitas pessoas. Dá uma força lá, já compartilha esse conteúdo, salva, porque tem um engajamento muito maior e o Instagram também entrega para muito mais pessoas. Faça um excepcional dia. Vocês não têm pergunta mesmo, então facilitaram muito a minha vida. Eu já posso ir tranquilo, sinal que vocês estão aprendendo, sinal que vocês estão crescendo bastante. Bora destravar, gente? Vamos lá!